Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro, depois do carnaval. Espero, já falei isso, né? Espero que todo mundo tenha ido bem de carnaval. Espero que as pessoas tenham gostado do resultado dos desfiles da escola de samba. Não sei se gostaram ou não, tem gente reclamando. Pessoal do Império Serrano, me parece que realmente Império Serrano foi, eu não vi, mas me parece que foi muito injustiçado porque está uma gritaria geral entre artistas, jornalistas, meio do samba, enfim. Mas quem ganhou, parece que ganhou justamente. E é um belo trabalho do Leandro Vieira, que é um rapaz que fez, acho que 6 carnavais no grupo especial, ganhou 3. Simples assim. Vamos lá. Reajuste da tabela do imposto de renda. Todo mundo sabe, o Lula anunciou reajuste até 2 salários mínimos, R$ 2.640. Muito bem. E aí, isso aí é ótimo, porque segundo notícias que estão saindo nos jornais, 14 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos ficarão isentas de imposto de renda, o que é justíssimo. É um absurdo a pessoa ganhar R$ 2.640 e pagar imposto de renda. Só que, normalmente, quando você fala assim, corrigir a tabela, tem uma tabela com as faixas. Toda a tabela é corrigida naquele mesmo percentual. Aí tem lá uma fórmula da receita, mas que fica justinha, certinho. O problema é que não corrigiu a tabela toda. Só corrigiu a primeira faixa, que é essa até 2 salários mínimos. Significa dizer, para quem ganha acima disso, a tabela não foi corrigida, ou pelo menos não foi corrigida no mesmo percentual. E aí não atende a classe média. E eu fico me lembrando que no outro dia eu vi o Lula falando na entrevista para a CNN, para Daniela Lima, que aliás foi muito boa a entrevista. E ele falando, não, nós temos que olhar também a classe média, porque a classe média fica muito achatada, enfim, na sociedade brasileira e tal, não sei o quê. Não atende. Não atende. E aí eu não sei se disser assim, não, nesse momento foi o possível, mas quando lá na frente o governo pensa em corrigir de novo e levar até 5 mil a isenção e tal, não sei o quê, aí ele acerta o resto da tabela. Mas isso não está dito, não está prometido e não está no horizonte, na minha opinião. Então, assim, eu acho um equívoco. Se não dava para fazer, tinha que dizer claramente. Tem que ir para a imprensa dizer claramente. Não dá para ficar passando uma ideia de que corrigiu a tabela. Não corrigiu. Eu afirmo aqui, a tabela do imposto de renda não foi corrigida. O que foi corrigido foi só a primeira faixa. É muito importante, volto a dizer, é muito importante porque vai tirar 14 milhões que hoje absurdamente pagam imposto de renda para deixarem de pagar, perfeito. Mas não corrige a tabela toda e a classe média fica esquecida. Então, acho que já era, nessa oportunidade não vai ser mexido nisso, mas era bom o governo ficar ligado para frente, porque, além do que, eu acho que vai transformar uma grande bagunça a tabela do imposto de renda, que é certinha, né? É injusta, mas é certinha. Vamos dizer assim, não é nem matematicamente, estatisticamente, não sei bem qual é o termo, mas vai bagunçar a tabela toda. Enfim, é uma crítica mesmo, não ficou legal isso não. Gente, a Carla Zambelli está se afastando do Bolsonaro de forma estratégica, né? Ela está vendo que a barra está pesada e tal, ela pode ser presa, ela mesma admite isso. O Bolsonaro está meio embaixo, lá, sumido nos Estados Unidos. Ontem eu vi uma foto dele que alguém publicou no Twitter e dizendo o seguinte, porra, o cara engordou mais, a barriga dele cresceu mais, porque fica lá o dia inteiro dentro de casa, só vai no supermercado ali, ele não tem nada que fazer, né? E ele não é um cara assim que, então vou visitar um museu, vou fazer um passeio por uma região histórica, por um lugar histórico, um lugar de paisagem. Ele não tem cultura suficiente para nada disso, nada. Para ler um livro, nada. Então, deve estar lá sentado comendo pão com
leite condensado o dia inteiro, bebendo Coca-Cola, tubaína, como ele falava, e está engordando. Pois bem, aí ela disse, fez várias críticas, que ele errou ao ficar em silêncio depois da eleição, que ele tinha que ter admitido que perdeu a eleição, podia reclamar um pouquinho, mas depois tinha que admitir, que ele tinha que ter dito para os golpistas saírem da frente dos quartéis e não deixar ficar como ficou, enfim. E que ele devia estar aqui no Brasil, aspas, organizando a oposição, coisa que eu acho impossível ele conseguir fazer, mas enfim, eles dizem que vão tentar fazer isso. Disse também que a minuta, isso aí ela deve estar com medo de ser presa, ela deve estar sabendo, isso vai dar merda, então já está. Aí ela disse, olha, a minuta do golpe, aquela minuta do golpe, do decreto do golpe, passou no meu gabinete. Mas, francamente, eu nem sei quem foi que levou para lá. Mas apareceu lá, estava lá. Mas a gente não fez nada com ela e também não sabemos quem foi que levou para lá. Ninguém sabe, o negócio é voador, o negócio é um OVNI, deve ser um OVNI, que vem, pousa nas estantes, nas gavetas, enfim, dos golpistas. Só que aí, claro, né? Isso foi uma entrevista que ela deu para Veja. Ela tá falando mal do Bolsonaro, tá falando que ela pode ser presa, falando que ela teve acesso à minuta do golpe. Aí ela não podia ficar por baixo, né? E aí disse, de novo, vem com aquela mesma história. Ela é uma das, dizendo que a Janja ficou dançando na Bahia ao invés de ir lá ajudar o povo de São Sebastião, junto com Lula. Enfim, essa discussão a gente já fiz aqui, está todo mundo fazendo, dizendo, gente, olha só, a Janja ela é a primeira dama do país, ela nem gosta desse termo, e não ganha salário, não é funcionária do governo e tal, não sei o quê. Então, assim, se ela fosse, ótimo, mas se ela não quis ir, quis ficar no carnaval, deixa ela viver a vida dela, né? Balançou aqui. Até parece que todo mundo ficou muito preocupado com São Sebastião e ninguém brincou o carnaval, né? Aquilo tudo que a gente viu nas ruas e tal, é tudo miragem. Para de hipocrisia, né? Aí vem uma pergunta que não quer calar. A deputada é deputada por São Paulo. A deputada, com certeza, teve votos em São Sebastião e aquela região toda ali. Pergunta se a deputada foi lá dar algum tipo de apoio. Não. Ela no carnaval foi para um spa e ficou no spa curtindo a vida do spa e não foi lá em São Sebastião. Aliás, ela e eu também não vi nenhum dos deputados bolsonaristas. Bolsonarista, o único que eu vi foi o governador. Mas aí porque é governador. Mas os deputados, Dudu Bananinha, nada. Zambelli, nada. Todos aqueles outros, o astronauta, senador por São Paulo, nada. Então vão catar coquinho no mato. Experiência feita no Reino Unido, muito, muito, muito interessante, gente. Com 61 empresas e mais ou menos 3 mil trabalhadores. A experiência foi sobre a semana de 4 dias de trabalho. E aí, tendo 3 folgas na semana. Foi feita durante 6 meses, lá no Reino Unido. 61 empresas, mais ou menos 3 mil trabalhadores. Ao final dos 6 meses, avaliação. 91% dos empresários aprovaram e dizem que vão implantar essa semana de 4 dias nas suas empresas. 4% admitem aprovar. Não agora, mas gostaram da ideia e estão ainda pensando, mas admitem aprovar. E 5% apenas reprovaram. Isso é o embrião para redução de carga horária do trabalho. E óbvio que a produtividade aumentou, tá? Que isso aí já se sabia há muito tempo. Então isso é o embrião para redução de carga horária nos trabalhadores do Reino Unido. Essa discussão já há muito tem vários teóricos, vários estudiosos que propõem isso, dizem que essa é a solução para o mundo do trabalho, que vai trabalhar melhor, as pessoas vão ser mais felizes, vai ter mais produtividade e vai combater desemprego, né? Ainda mais que cada vez mais o trabalho humano vai sendo substituído por máquina, por robô,
por esses negócios que na internet você bota um tema e o cara fala tudo que ele quer falar, enfim. Tem até receita médica sendo dada por robô e parecer jurídico também. Isso vai dar merda, desculpem o tema, vai dar merda, não vai demorar muito. Aliás, já tem dados, só que ainda está em fase experimental, né? Enfim, mas é uma ótima ideia e assim, talvez as gerações futuras, não a nossa já está parando de trabalhar, eu já parei, outras pessoas já pararam, mas para o futuro acho que vai ser bem interessante. Gente, continuam os trabalhos em São Sebastião, tem agora 49 mortos já confirmados, tem mais gente ainda desaparecida, os trabalhos são intensos lá, a prefeitura, o governo do estado, apoio do governo federal, que é isso que cabe, o governo federal liberou mais 7 milhões de reais, mais um monte de outras coisas, liberação de fundo de garantia para as pessoas, Minha Casa Minha Vida, o Lula determinou que só que isso demora, né? Que a prioridade vai ser X casas lá, construídas lá, fundo de garantia, já falei, antecipação de aposentadoria para quem é aposentado, antecipação do Bolsa Família, e aumento do valor do Bolsa Família também, parece, em casos especiais. E tem mais uma outra liberação que eu não estou me lembrando agora. Além disso, a Marinha mandou para lá, a determinação do presidente da República, a Marinha mandou para lá o maior navio que a Marinha brasileira tem. Esse navio comporta até 1.000 fuzileiros, não quer dizer que tenham 1.000 fuzileiros ido para lá, tem um número lá X que eu não sei qual é, mas para ver o tamanho do navio. Ele tem um hospital completo dentro dele. E além disso, e ele também pode fazer um hospital de campanha. Dentro dele tem um CTI completo. 30 médicos estão dentro desse navio, já está lá esse navio, tá? E ele tem 3 helicópteros no navio, tem 3 helicópteros que também estão ajudando lá. E aí, muito interessante, eu falei aqui ontem, eu acho que sim. E tenho conversado isso muito com alguns amigos. Finalmente, a imprensa começa a discutir por que as pessoas pobres, eu até mandei, o Otávio Guedes agora na Globo News falou alguma coisa parecida e eu dei uma melhorada na frase dele, que ele falou assim, rico vive em qualquer lugar, acho que é isso, e pobre vive aonde dá. E eu mandei uma resposta para ele dizendo assim, rico vive aonde quiser, pobre vive aonde puder, né? É essa a diferença. E a imprensa começa a fazer essa discussão, que não estava fazendo. Eu alertei isso aqui ontem. E começa a discutir que mais do que a tragédia climática e natural, vamos dizer assim, é muito mais a tragédia da desigualdade, né? Porque as pessoas ricas, o carro encheu, entrou um pouco de água na casa e tal, mas as pessoas não correram risco de vida. E as pessoas pobres, que são segregadas para lá, e aí são vários os exemplos, eu falei isso aqui ontem. E hoje o prefeito de manhãzinha, o prefeito lá de São Sebastião, aquele lá que é tucano, estava dizendo que, inclusive, vai dar até confusão isso, o Ministério Público parece estar indo em cima dele, estava dizendo o seguinte, que ele ia fazer 400 casas populares em área segura. E essa área é a área que os ricos e classe média alta ocupam, ou com casas de veraneio, ou para viver lá mesmo. E aí que diz que empresários do local não deixaram a prefeitura fazer 400 casas populares, porque aquilo ali ia desvalorizar a área, bibibi. E assim, aí a prefeitura entubou. Por que entuba? Porque a pressão de empresários dizendo, o cara sabe que não será reeleito. Ele vai fazer as casas populares e não vai ser reeleito. Então o cara acaba
Aí segura e tal. Não, então tá, então deixa mais um pouquinho o pessoal lá em cima, aí tem a tragédia. É isso, e aí parece que o Ministério Público vai querer saber dele por quem são esses empresários, que história é essa, se ele também não teve negligência, até porque o Ministério Público diz que há 2 anos já dizia que aquilo ali era uma tragédia anunciada. Então, o prefeito está enrolado, a verdade é essa. Se enrolou. Gente, os assassinos lá na cidade de Sinop, no Mato Grosso, aquela tragédia que tem autor, a tragédia, né? Tem os caras que atiraram, mas tem um mentor da tragédia, que é o Bolsonaro liberando arma. O cara tinha uma espingarda .12, que é um canhão quase. É quase um canhão. Aquilo fura a parede, salvo engano meu. Eu não entendo nada muito de arma, mas eu já ouvi falar que aquilo fura a parede. E aí um foi morto pela polícia e o outro se entregou, foi preso, está preso. E aí agora vai responder por 7 mortes. Tudo isso em função da liberação de armas de Bolsonaro, que o Lula está revendo. Eu já falei aqui também, apesar que os deputados bolsonaristas estão querendo fazer um decreto legislativo para derrubar o decreto do Lula. Espero que não consigam. Ontem esqueci de dizer que aquele evento lá na Unesco para discutir estratégias para limitar os discursos de ódio, extremistas e tal nas redes sociais, quem está lá também é o Felipe Neto, que está naquele grupo que o ministro dos Direitos Humanos criou também. E o Haddad e o presidente do Banco Central estão na Índia, na reunião do G20. Dizem que vai sair de lá o Brasil presidente do G20, que será uma enorme honra. Isso já estava sendo trabalhado há algum tempo atrás, óbvio, isso não é da noite para o dia, mas fica mais fácil para um governo como o de Lula. Eu acho que será inédito, Brasil presidente do G20. Não tenho certeza dessa afirmação, até lá a gente vai confirmar essa informação. E a Rússia admitiu analisar a proposta de paz que o Lula... aquela proposta, lembra? Cessar-fogo imediato e abrir negociações mediadas por países não envolvidos direta ou indiretamente na guerra. A Rússia admite analisar, e a Ucrânia não diz assim com todas as letras, mas também diz que achou interessante a proposta. Eu continuo cético a respeito disso, não pela proposta do Lula, não pelo Brasil. Eu continuo cético porque, assim, a venda de armas é um negócio que... E os Estados Unidos estão... Aliás, o Biden disse, gente, isso aqui para finalizar, já passou muito do tempo. O Biden disse, ele está lá pela Europa, na Polônia, ele está na Polônia. E aí ele disse que os países do leste europeu, que exatamente fazem fronteira ali, né, são, como é que ele falou? A linha de frente, a linha de frente da OTAN e dos Estados Unidos. É óbvio, né, Biden? Aí eles estão lá, eles morrem, e os Estados Unidos ficam de longe só vendendo arma, bomba, avião, navio, ganhando muito dinheiro, encalacrando aquele povo, matando aquele povo. Não tem nem vergonha de, na verdade, o cara se entregou o jogo. Vocês ficam aí, linha de frente são vocês. A gente fica aqui na retaguarda. Sai fora. Até amanhã, pessoal.